Imagina a cena, domingo à noite, aquela luz baixa do quarto, você rolando o feed do direct, do TikTok, do Instagram, naquele scroll infinito. De um lado, um influenciador de 20 e poucos anos postando story em uma praia paradisíaca em Fernando de Noronha, com um notebook de última geração no colo, um mar azul turquesa ao fundo e a legenda clichê: trabalhe enquanto eles dormem, mude seu mindset. Do outro lado da tela, o grupo de WhatsApp da sua faculdade ou do seu trabalho bombando de mensagem, gente reclamando do preço da passagem de ônibus, do valor do combo do McDonald's ou do BK, que virou artigo de luxo nos dias atuais, naquele final de semana, ou simplesmente desesperado porque o salário acabou no dia 10 ou no dia 6, logo que recebeu, e ainda faltam 20, mais de quase 30 dias longos de mês pela frente. Você olha pro lado e vê que o cara de terno no carro do ano passado na avenida principal, com aquele ar-condicionado no talo, e pensa com seus botões: se eu tivesse essa grana, minha vida seria outra. Todos os meus problemas estariam resolvidos. E pensa na tua cabeça que, se eu tivesse essa grana, minha vida seria outra, todos os meus problemas estariam resolvidos. Nesse exato momento, passa uma linha invisível pela sua cabeça, dividindo o mundo em dois tipos de pessoas: os que têm a vida completamente resolvida e os que estão apenas sobrevivendo, engolindo o seco. E a pergunta que martela na sua mente, mesmo que você não diga em voz alta para ninguém, é sempre a mesma: o dinheiro compra ou não compra a bendita da felicidade? Pois é, eu já pensei isso mil vezes, você já pensou isso mil vezes, e hoje eu tô aqui pra bater um papo sincero e direto com você que tem ali por volta de 15 a 30 anos e tá nessa correria louca da faculdade, cursinho, estágio, primeiro emprego, aprendiz, sonho de independência e aquela pressão infernal da sociedade e da internet dizendo que você tem que dar certo agora, nesse exato momento, antes dos 25, senão você já é um total fracasso. Senta aí, pega uma água, desliga o modo automático, porque esse vídeo não é mais um daqueles vídeos motivacionais vazios de com voz robótica ou dicas de coach quântico que nunca pisou num transporte público. Vamos falar aqui de verdade sobre dinheiro, a felicidade e o que realmente rola na vida real do brasileiro, porque se tem uma coisa que a gente precisa deixar claro de jovem para jovem, sem hipocrisia e sem papas na língua, é que aquela frase antiga e purista "dinheiro não traz felicidade" soa como uma grande piada de mau gosto quando você está olhando para a próxima fatura do cartão de crédito vencida ou calculando se o saldo do Vale Transporte vai durar até a próxima sexta-feira. E a verdade nua e crua que ninguém te conta porque prefere vender aquele romantismo ou aquela mentoria de marketing digital de 1.000, 2.000, 3.000 reais é que o dinheiro não compra felicidade em si. Impressa em um papel ou embalada em uma caixa com fita bonita, ela compra algo muito mais valioso, prático e palpável. O dinheiro compra o caminho, ele compra as opções, o tempo, a paz de espírito de saber que se o seu chuveiro queimar hoje à noite, você não vai precisar tomar banho gelado até o próximo pagamento. E se a sua mãe ficar doente, você não vai passar 30 horas em uma fila de hospital público rezando por um milagre. O dinheiro compra a infraestrutura da vida. Pensa nele como um asfalto de uma estrada, tá? Vamos pensar assim, pensei isso do nada. Se a estrada estiver cheia de buraco, lama, pedregulho, crateras e sem nenhum tipo de iluminação, a sua viagem vai ser um inferno absoluto, não vai? Cheio de paradas forçadas, o seu pneu pode furar, o perigo de ser assaltado, o estresse constante. E se a estrada for perfeita, sabe, iluminada, sinalizada, sem buraco, a viagem não flui muito melhor, mais rápida, confortável e segura? Repare bem no detalhe que todo mundo esquece: o asfalto novo não te diz para onde ir. Ele não escolhe as companhias que estão no banco do carona com você e ele não garante que o seu destino final vai ser divertido ou significativo. Ele só torna a sua caminhada infinitamente menos dolorosa, tirando o sofrimento da escassez. Hoje, olhando para trás e olhando para o cenário atual, eu vejo tanta gente da nossa idade correndo atrás de um sonho americano, podemos dizer assim, totalmente adaptado de forma muito tóxica para o Brasil. Carro financiado em 60 vezes na garagem, viagem, ostentação para postar no Insta, roupas de marcas caras. Só que por dentro dessas pessoas, elas estão completamente destruídas, tomando ansiolítico no café da manhã e antidepressivo antes de deitar. Elas transformaram o asfalto delas no destino final, se esquecendo para onde estavam viajando. Vamos começar pelo começo de tudo. Por que a gente desenvolveu essa obsessão coletiva de achar que o dinheiro é simplesmente a chave que abre todas as portas de emoções humanas positivas? Eu lembro de um grande amigo meu, o Lucas, e o cara era um prodígio. Aos 22 anos trabalhava como desenvolvedor de software em uma startup que estava crescendo feito louca, e o lema dele era clássico: só mais um ano de burnout.
Cara, só mais um ano codando até as 3 ou 4 da madrugada. E aí eu compro meu apartamento próprio, faço meu pé de meia, paro de me preocupar com o futuro. Ele subiu rápido, ele ganhou promoção atrás de promoção, bônus gordo de fim de ano, comprou, eu não lembro que carro era, acho que era um SUV, eu não lembro, tá? E fez a viagem dos sonhos, sabe? Comprou tênis e tudo mais. Ele era um exemplo a ser seguido. Só que aquela realidade do filtro do Instagram, um dia, no meio de uma tarde qualquer e de terça-feira, ele me ligou chorando, sentado na calçada, com o barulho dos carros ao fundo, e me disse uma frase que ficou muito cravada na minha mente. Mano, eu tenho tudo o que eu achei que precisava. A minha conta tá cheia, mas eu não sinto absolutamente nada. Eu acordo todo dia com uma ansiedade que parece que vai rasgar meu peito. Tomo remédio pra conseguir dormir e passo o dia com um vazio enorme. Parece que eu sou um robô trabalhando pra pagar as coisas que eu comprei pra impressionar pessoas que eu nem gosto. Claro, não foi exatamente desse jeito, mas eu tô resumindo praticamente o que foi me dito, tá? E é uma coisa que eu não esqueço até hoje. E ele tinha o caminho mais caro, o caminho mais bonito, mais bem pavimentado. Só que no processo dessa corrida, ele esqueceu de construir o interior, ele esvaziou a própria alma para encher a carteira. E isso acontece o tempo todo no nosso país, em todas as classes sociais. É só você olhar com atenção para as histórias de quem ganhou prêmios gigantescos na loteria, vira e mexe e sai uma reportagem na TV sobre alguém que levou dezenas de milhões de reais em questão de 5 ou 10 anos, tá em uma situação financeira e psicológica muito pior do que antes de ficar rico. Famílias se destruindo na justiça por conta de uma herança, amigos de infância desaparecendo e sendo substituídos por sanguessugas que só querem saber de festa paga, vícios em jogos, apostas, ostentação desenfreada e acidentes com carros de luxo por pura imprudência e prepotência. Por outro lado, eu tenho o exemplo vivo de uma tia minha que mora no interior de São Paulo e ela nunca soube o que era ter uma conta bancária com mais de 3 dígitos de saldo positivo. Lavava roupa para fora, fazia salgado para festa, criou 3 filhos. Três. Não, dois, desculpa. 2 filhos sozinha depois que o marido foi embora, né? Hoje ela já casou de novo, mas tudo bem. A vida dela com certeza foi uma batalha diária contra as contas de luz atrasada, preço, mercado e tudo mais. Mas quando eles falam da mãe, né, quando falam da minha tia, os olhos deles brilham com um respeito e um amor que dinheiro nenhum no mundo do planeta Terra seria capaz de comprar. E a felicidade na casa dela nunca foi a ausência de problemas econômicos ou de cansaço físico, era a presença absoluta de sentido, de conexão real, de pertencimento. Não me entenda mal, por favor, eu não tô aqui sendo hipócrita de dizer que a pobreza é linda ou que passar necessidade é algo romântico. Longe disso, não é. A pobreza é violenta, é humilhante e destrói totalmente o potencial do ser humano. O dinheiro não é o vilão da história. O dinheiro compra o caminho, sim, e isso é maravilhoso, não tem como negar. Ele abre portas que a pobreza tranca com um cadeado pesado de ferro. Imagina aí um jovem de 19 anos, morador da periferia, que tem o talento e o sonho genuíno de fazer uma faculdade de medicina, mas a família mal consegue juntar o dinheiro da passagem de ônibus para ele ir até o campus. Sem o dinheiro para base, para livro, para cursinho, esse sonho quase que morre asfixiado antes mesmo dele começar. Pensa naquela menina que quer fazer um intercâmbio, aprender uma nova língua, expandir os horizontes, mas precisa escolher entre comprar o gás de cozinha para casa e ajudar a família ou pagar a mensalidade de um curso básico de inglês na cidade dela. O dinheiro compra o tempo que você precisa para respirar. Compra uma consulta com um psicólogo ou psiquiatra particular de qualidade quando a sua saúde mental está desmoronando e você não consegue vaga no posto de saúde. O dinheiro compra um tratamento de saúde decente, digno, sem que você precise ver seu parente definhar em uma maca improvisada no corredor de um hospital público lotado. Ele compra um notebook rápido com uma boa memória para você conseguir estudar à noite depois de passar 10 horas trabalhando em um emprego pesado. No cenário atual, com a inflação oscilando, o preço dos alimentos flutuando, o combustível caro e o valor do aluguel nas alturas das grandes capitais, ter uma reserva financeira saudável não é uma questão de luxo ou de vaidade egoísta, é uma ferramenta pura de sobrevivência e dignidade humana. E o grande problema, a grande merda, a armadilha mortal que a nossa geração tá caindo de cabeça é quando a gente inverte os valores e passa a ser escravo desse instrumento. E eu vejo uma quantidade absurda de jovens no Instagram, TikTok e no YouTube, perdão, vendendo a própria alma, a própria imagem e a própria integridade em troca de visualização, views, números e engajamento para promover esquemas duvidosos. É a era dos gurus, sabe?
do método infalível para ficar rico em 30 dias, promessas milagrosas de dropshipping, day trade, apostas online, tigrinho, criptomoedas e todo mundo espalhando uma narrativa de que a única vida que vale a pena ser vivida é a vida da alta liderança financeira, da ostentação, do topo da pirâmide, que se você não tiver 1 milhão na conta, você é um merda. Mas o que eles não mostram nos cortes de 30 segundos que postam por aí é que a maioria esmagadora desses jovens viram refém crônica do algoritmo, contrai dívidas imensas no cartão de crédito e pagam mentorias vazias, desenvolvem burnout antes mesmo de terminarem a adolescência, entre aspas. E eu preciso confessar isso pra vocês, eu já caí nessa armadilha. Pô, eu tenho 21 anos, só que eu tô na internet, sei lá, não sei, uns 12, não sei, tá ligado? Nossa, 12. Acho que é. Desculpa, não sei. Acho que foi em 2013 que eu comecei a mexer na internet, tá ligado? Então, tipo assim, eu já passei por tudo. Essa parte de marketing digital, eu já comprei muito curso. Eu já tentei muita coisa, já fiz muita merda, já errei muito. Então, tipo assim, eu sei, eu já caí nessas armadilhas. E tomado por aquela ansiedade de que tava ficando pra trás, porque via conhecidos meus postando faturalmente. Faturalmente não, postando faturamentos altos na internet. Cara, é, mexe com você, sabe? Eu queria ser o próximo jovem de sucesso. Olha para a vida real do brasileiro comum, longe dos condomínios fechados de luxo. Pensa no trabalhador de aplicativo, o cara que roda como motorista ou um entregador do Uber, iFood ou 99, no Belo Horizonte, no Rio ou em São Paulo, cidades metropolitanas. O cara passa 12, 14 horas por dia trancado dentro de uma moto ou de um carro, né? E embaixo de sol, embaixo de chuva, com o perigo do trânsito, escutando no rádio, no fone de ouvido aquele podcast motivacional, para tentar não pirar a cabeça com o cansaço. Ele se sacrifica diariamente com o sonho de que um dia vai juntar dinheiro para comprar, sei lá, uma frota de carros para ter sua própria empresa e mudar de vida. Só que o custo invisível desse processo tá cobrando preço agora. Quando ele finalmente desliga o aplicativo e chega em casa exausto, as esposas e os filhos pequenos já estão dormindo há horas. Quando ele acorda de manhã bem cedo para voltar para a pista, eles ainda não levantaram. Ele está teoricamente comprando o caminho de um futuro melhor para a família dele, mas está rasgando e jogando no lixo o único presente que ele tem com eles. O futuro é uma abstração. O presente é a única coisa real que existe. Ó, pra ficar melhor de se entender, talvez, vamos falar o seguinte. Repara numa menina de 17 anos que mora em uma cidade pequena no interior do Nordeste, né? No norte ali de Minas. Ela passa o dia assistindo vídeos de blogueiras famosas de São Paulo e achando que a vida real se resume àquele glamour fútil de eventos, mimos de marcas caras, cirurgias plásticas e viagens de chatinho com aquele champanhe. Tomado por uma insatisfação profunda com a própria realidade simples, ela começa a negligenciar os estudos da escola pública, deixa de focar em passar no Enem ou em aprender uma profissão técnica sólida para gastar toda a sua energia tentando viralizar a qualquer custo na internet, fazendo trends, dançando, se expondo a própria privacidade. Aí o tempo passa, a realidade bate na porta com a força de uma marreta, porque sim, ela vai fazer isso, sem uma base educacional, sem um aprendizado real, sem uma rede de apoio estruturada e sem o milagre do algoritmo acontecer, porque para cada um que viraliza e fica rico, existe 500 mil que ficam pelo caminho. Aquele sonho que parecia uma libertação vira um beco sem saída psicológico, gerando uma frustração crônica difícil de curar. E eu não tô aqui do alto de um pedestal para julgar as escolhas dessa menina ou daquele motorista que eu disse. Longe disso, eu sou um filho dessa mesma terra brasileira. Eu conheço o cheiro do desespero de querer sair da mesmice, de querer dar uma vida melhor pros seus pais, de querer respirar sem o peso de saber se o dinheiro vai dar para pagar a conta de luz no mês que vem ou não. Mas a grande sabedoria da vida consiste em entender que existe um jeito infinitamente melhor, mais saudável e mais inteligente de jogar esse jogo complexo do dinheiro sem precisar destruir a nossa própria existência no processo. Então como é que a gente se salva dessa armadilha sistêmica que tenta transformar nossa mente em uma planilha de Excel e o nosso coração em uma máquina de calcular? Como encontrar o equilíbrio real entre buscar estabilidade financeira, ter ambição, querer crescer e ao mesmo tempo não perder a nossa juventude, a nossa essência, as nossas conexões mais profundas? A salvação não está em adotar uma postura radical e ingênua de virar as costas para todo mundo e pro dinheiro e virar um monge que vai rejeitar o sistema e decidir morar em uma cabana comunitária lá na, sei lá, da onde, não sei. A gente vive no mundo real, as contas chegam, a comida custa caro, a nossa dignidade exige que a gente consiga nos sustentar. Mas a salvação também não tá no outro extremo, de virar um investidor obcecado, bitolado por gráfico que acorda às 5 da manhã para tomar um banho gelado, fazer jejum intermitente forçado, ler relatório financeiro enquanto
corre e trata as pessoas ao seu redor como meros degraus ou conexões de networking, a salvação real, o caminho do meio, está em mudar de forma radical e definitiva a sua relação mental e emocional com o dinheiro, compreendendo de uma vez por todas qual é a verdadeira função dele na sua engrenagem da vida. O dinheiro deve ser o seu funcionário mais eficiente e nunca o seu patrão mais tirânico. O primeiro passo extremamente prático que você pode começar a aplicar hoje mesmo para se salvar desse ciclo de loucura que eu fiz, tá? E, e funcionou pra mim, tá? Então se funcionou pra mim, eu tô recomendando pra você. Pode ser que não funcione, mas funcionou pra mim, ok? É definir o seu próprio conceito pessoal de bastante, tá? Entre aspas. E o que é uma vida verdadeiramente boa pra você quando você desliga a internet? Joga o celular na cama, fecha os olhos e olha pra dentro da sua própria realidade. Se você não fizer uma análise limpa, sem interferência do seu ego ou do desejo de impressionar os outros, vai perceber que uma vida boa e plena não precisa necessariamente de um iate de luxo em Angra dos Reis, de uma mansão cinematográfica em um condomínio fechado de Alphaville ou de roupas com logotipos gigantes de grifes europeias. Se você quer ter, fechou, mano. É seu, vai, corre atrás. Mas se você realmente pensar bem, analisar, você é feliz sem esse tipo de coisa, sabe? E para a imensa maioria de todos nós seres humanos, uma vida boa significa apenas ter um trabalho que não drene a nossa alma ou nos humilhe, um trabalho que pague todas as nossas contas com uma margem confortável de folga do fim do mês, que nos permita morar em um lugar seguro e limpo, comer o que a gente tiver vontade de comer sem precisar ficar somando os preços no supermercado, ter acesso a uma saúde de qualidade para nós e para os nossos pais e, acima de tudo, ter tempo livre de qualidade. E o tempo é a única moeda democrática e verdadeiramente escassa do universo. Depois que você gasta 1 minuto, não existe banco no mundo, nem investidor mais rico de Wall Street que consiga te vender esse 1 minuto de volta. Quem trabalha 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana, acumulando milhões na conta corrente, mas não tem tempo de ir a um cinema em uma tarde de quarta-feira, de deitar na grama de um parque um dia ensolarado para ler um livro sem compromisso, ou de brincar com um cachorro de estimação, não é um homem rico. Essa pessoa é apenas uma pessoa pobre que carrega muito dinheiro no bolso. Ela trocou a vida pela representação da vida, e o dinheiro precisa ser transformado constantemente em tempo, em autonomia, em liberdade de escolha, não em obrigações contratuais, mais dívidas de status e mais correntes de ouro que te prendam a uma mesa de escritório. E para colocar isso em prática de forma palpável, comece pequeno, na simplicidade do seu cotidiano brasileiro. Faça um controle de gastos de verdade, daqueles que dá um frio na barriga e sim dá aí uma dor de cabeça só de olhar para a tela do computador ou celular, tá? Ou também folha de papel, se preferir. Anota em um caderno velho, um aplicativo simples de bloco de nota, absolutamente tudo que entra e o que sai da sua conta. Eu mudei a minha vida financeira quando comecei a fazer isso de forma realmente implacável. E todo fim de mês eu sento na cadeira, olho para onde vejo cada centavo, onde foi, e corto aquilo que não é necessário e tudo mais. Então, fechou. Isso, mano, parece uma economia boba de centavos, coisa de gente pão dura. Só que quando você soma isso ao longo de 6 meses ou um ano, dependendo três ali, sabe? Percebe que construiu uma reserva de emergência de 4 mil reais não, mas uma reserva de 300, 400 reais, que você nunca nem tinha feito isso na sua vida. E sabe o que essa reserva significa na prática? Paz mental. Significa que se o seu pneu do carro ou da moto furar no caminho do trabalho, se a sua geladeira queimar, se o chuveiro queimar, igual eu falei, você precisar comprar um remédio caro de última hora, você não vai precisar entrar no cheque especial com juros abusivos ou implorar por um empréstimo para um parente ou um cartão de crédito para alguém para tirar, sabe? E isso tira um peso invisível de toneladas da sua mente, permitindo que você durma em paz. O segundo passo fundamental para se salvar é direcionar de forma consciente o seu dinheiro para a compra de experiências, momentos e memórias, e não para o acúmulo infinito de coisas materiais. A psicologia comportamental e a neurociência já provaram em centenas de estudos exaustivos que a euforia e a felicidade que vem da compra de um objeto material, seja um celular novo, um relógio ou um carro, duram pouquíssimo tempo no nosso cérebro devido ao mecanismo de adaptação. Mas a felicidade e a riqueza emocional que vem de uma experiência compartilhada se expandem, ganham novas cores e se valorizam com o passar dos anos. Aquele churrasco simples no quintal da casa de um amigo no final de semana, onde todo mundo rachou o preço da carne e do refrigerante, onde vocês colocavam uma música alta e riram até a barriga doer, lembrando dos micos da época da escola, vai continuar aquecendo seu coração e te dando uma sensação de pertencimento daqui a 10, 20 ou 30 anos. Aquela viagem improvisada que você fez passando alguns sufocos em hotel
outro para outro estado vai virar uma bagagem cultural imensa e uma coleção de histórias hilárias para você contar para seus filhos e netos. O carro do ano que você daqui a pouco tempo é a única coisa que ele vai te deixar de herança vão ser as parcelas restantes, o IPVA caro, o seguro alto e a dor de cabeça crônica com manutenção na oficina. Gaste o seu dinheiro para viver histórias. Gaste para conectar corações. Gaste para aprender coisas novas. Invista em cursos que expandam a sua mente, em livros que mudam a sua perspectiva, em viagens que te tiram da bolha, em momentos significativos com as pessoas que você ama. E é exatamente esse tipo de investimento que preenche o vazio existencial que o asfalto perfeito da estrada financeira nunca vai ser capaz de preencher. E no Brasil de hoje, a gente tem excelentes caminhos para fazer essa grana crescer através do conhecimento prático. Em vez de comprar roupas caras para parecer bem sucedido na balada no sábado à noite, use esse dinheiro para investir na sua própria educação, nas suas habilidades técnicas. O dinheiro compra o caminho da capacitação. Faz um curso técnico de qualidade, aprende uma habilidade prática que o mercado de trabalho atual esteja demandando e pagando bem. O nosso país tem instituições incríveis como o Sebrae, o Senac, o Senai é muito bom, tá? Além de uma infinidade de plataformas online acessíveis e muitas vezes gratuitas, tá? O terceiro passo vital, tá? Muito vital mesmo, é aprender a blindar a sua mente contra aquele vírus. Qual vírus? A comparação social. Toda vez que você abre uma rede social e se sente incômodo, sabe? Você sente aquela pontada de inveja, de frustração, de ansiedade, de inferioridade, porque um conhecido seu da época de colégio ou um influenciador qualquer parece estar muito mais à frente de você na corrida financeira com a sua mesma idade ou bem perto ali de idade, sabe? Para tudo que você está fazendo, respira fundo e lembra com clareza de que a internet é um grande ensaio de teatro de máscaras, um palco onde as pessoas só têm autorização para mostrar os seus melhores minutos, devidamente ditados, devidamente cortados, devidamente filtrados e devidamente coloridos, e em muitos cenários puramente inventados ou alugados para criar uma falsa narrativa. Ninguém vai postar a crise de pânico, ninguém vai postar o choro compulsivo no banheiro, ninguém vai postar a solidão abissal de morar em um apartamento luxuoso de cobertura e não ter um único amigo real e sincero para dar um abraço ou conversar numa mesa de cozinha sem segundas intenções. Ninguém vai postar as dívidas impagáveis ocultas que foram contraídas nos bastidores apenas para sustentar aquela fachada frágil de riqueza e status para os seguidores verem. Foque com unhas e dentes no seu próprio progresso, na sua própria jornada particular. Se hoje você está em 1 centímetro melhor do que estava no mês do ano passado, se você conseguiu poupar 200, 300, 100 reais que antes você estava gastando com bobagem, comemora de verdade, porque esse é o seu caminho, essa é a sua velocidade, ela é única, ela é legítima e não queira correr no circuito de Fórmula 1 ou na pista de alta velocidade da vida de outra pessoa se o seu veículo atual é um carro de passeio comum. Curta a paisagem da velocidade que você consegue imprimir com segurança agora, sem forçar o seu motor interno a ponto de você fundi-lo ou sofrer um acidente grave na curva. Criar é cultivar um propósito que seja infinitamente maior, mais profundo do que o simples saldo numérico que aparece no aplicativo do seu banco. Faça uma pergunta sincera e corajosa para você mesmo. O que eu escolheria fazer com o meu tempo e com a minha energia se o dinheiro já não fosse mais um problema ou uma necessidade na minha vida? Se faça essa pergunta. Quando a gente se desfaz das obrigações da sobrevivência e faz essa pergunta, muitos de nós descobrem que os nossos desejos mais autênticos envolvem ajudar nossa família a ter conforto, viajar para conhecer diversas culturas, tanto do Brasil quanto fora, aprender uma arte, abrir um pequeno negócio que gera emprego e causa um impacto positivo real na comunidade onde a gente cresceu ou em comunidades que não são financeiramente bens. Quando o dinheiro começa a entrar com mais fartura na sua vida através do seu esforço, use ele como uma ferramenta de amplificação desse propósito maior. E não podemos deixar de falar de forma alguma sobre a nossa saúde mental, que está sendo severamente castigada nessa engrenagem. No Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura muito arraigada de sofrer calado, de achar que estresse, ansiedade e tristeza crônica são apenas frescura, falta de foco ou falta de força de trabalho. Para com isso, cara. Se a caminhada tá pesada demais, se o cansaço virou apatia, se a pressão por dar certo tá tirando sua vontade de levantar da cama de manhã, busque ajuda profissional sem nenhuma vergonha. O nosso país possui redes de apoio como CAPS, serviços de atendimento psicológico acessíveis e clínicas de escolas de universidades públicas e particulares que atendem a comunidade de graça. Também temos o 188, né, que está na descrição desse vídeo. E também existem aplicativos, plataformas que oferecem terapia, tanto com preço extremamente justo e moldado para a realidade jovem
E é aquilo, o dinheiro, ele vai pagar uma sessão com um profissional particular renomado, se você tiver condições no momento, mas mesmo se a grana estiver curta, não use isso como desculpa para negligenciar a sua mente. Tem jeito, pratique pequenos hábitos diários que não custam nada. Uma meditação de 10 minutos, de 5 minutos, sabe? Antes de você começar aquele dia, uma caminhada ao ar livre, um exercício simples, você agradecer, sabe, pelo que tem, anotar em um papel toda noite 3 coisas genuinamente boas que aconteceram no seu dia, sabe? Só um exemplo que tá vindo na minha cabeça agora. Coisas que eu já fiz no passado também, tá? Por mais simples que elas sejam, às vezes até como um café é gostoso. Um elogio de um colega, um ônibus que não atrasou é bom, sabe, parece conselho bobo de tio do WhatsApp ou frase de para-choque de caminhão, mas a neurociência comprova que esse exercício treina o seu cérebro para focar nos aspectos positivos da realidade, quebrando totalmente o ciclo químico do estresse crônico. E eu faço isso na minha vida, e até hoje eu posso te garantir que funciona como uma âncora nos dias da tempestade. Olha, eu não tô aqui nesse vídeo tentando te vender nenhuma fórmula mágica de enriquecimento rápido. Nenhum brasileiro, ou quer dizer, nenhum manual definitivo da felicidade ou estilo de vida perfeito e utópico. A vida real de nós, brasileiros, é totalmente imprevisto, sabe? Não é uma linha reta, perfeita e ascendente. A vida é cheia de imprevistos, a vida é cheia de altos e baixos, curvas fechadas e dias cinzentos. Vai ter dia que você vai errar feio nas suas escolhas financeiras, vai gastar um dinheiro que não podia por puro impulso emocional para tentar compensar uma semana estressante de trabalho, aquela velha armadilha mental do eu mereço, eu ralei toda semana, vai quebrar a cara em um projeto que parecia promissor ou vai cair novamente na tentação de se comparar com alguém na internet, tá? E o segredo da maturidade e do sucesso real não é ser perfeito ou imune a esses deslizes. O segredo é ter a resiliência e a consciência de recalcular a rota, levantar a poeira, aprender com o tombo e voltar a construir o seu caminho devagar, com constância e paciência. Porque no final das contas, quando a cortina do teatro da vida se fecha e as luzes se apagam, o verdadeiro rico não vai ser aquele indivíduo que conseguiu acumular a maior quantidade de dígitos na sua conta bancária ou o maior patrimônio imobiliário no cartório. O verdadeiro rico vai ser aquele que precisou de menos coisas materiais para se sentir completo, em paz e feliz consigo mesmo. Eu vejo esse exemplo de forma muito nítida e bonita quando olho para os nossos avós, para os meus avós. Eles moram há mais de 40 anos em uma casinha simples, de paredes caídas e telha de barro. Eles plantam uma horta pequena no quintal da terra, criam algumas galinhas, cuidam das flores e recebem os netos e bisnetos com um bolo de fubá quentinho, feito no fogão, a lenha e um sorriso que ilumina todo mundo. Eles não têm uma conta de poupança gorda, não sabem o que é investimento em ações e nunca pisaram em um aeroporto. E não fazem a menor ideia do que significa a palavra status, mas eles têm algo que a maioria dos bilionários do Vale do Silício passam a vida inteira tentando comprar sem sucesso. Eles têm paz de espírito. E a paz, meu amigo, é o luxo mais caro, mais raro e mais aristocrático que existe no mundo moderno. Para você que está assistindo esse vídeo agora e tem apenas 15 ou 16 anos, cheio de espinhas no rosto, ansiedade no peito e sonhando acordado com seu primeiro emprego, com a única e primeira oportunidade de colocar as mãos no seu próprio dinheiro, não corre atrás unicamente, exclusivamente do salário mais alto da profissão que a internet diz que dá mais status no momento. Procura, antes de tudo, aprender os processos, constrói uma rede de relacionamentos com pessoas que tenham valores sólidos, sabe, o famoso networking, né? Cultive a disciplina pessoal, a pontualidade, seja realmente um trabalhador bom, seja uma pessoa honesta e descobre quais são os seus talentos naturais. E para você que já está na casa dos 20 e poucos anos, sentindo na pele o peso esmagador da chamada fase altamente produtiva, cobrado de todos os lados para se casar, comprar casa, ter carro, subir na carreira e ser um líder de sucesso, aprenda a equilibrar a balança da vida. Trabalhe duro, sim, trabalhe duro. Dê o seu melhor no emprego, no seu negócio, se você gosta também, né? Porque às vezes não vale a pena dar o melhor de você mesmo no emprego, né? Mas seja um profissional de excelência onde você quer. E reserve um tempo sagrado e inegociável na sua agenda para cuidar tanto do seu corpo físico quanto do seu mental, para exercitar a sua espiritualidade, para alimentar a sua mente com cultura de qualidade, para manter a sua alma leve. E para você que já está batendo na porta dos 20 ou 30 anos, talvez já carregando a responsabilidade de sustentar uma família, pagar uma escola, cuidar dos pais idosos, lembre-se, nos dias de cansaço extremo, que o seu filho ou as pessoas que dependem de você não vão se lembrar no futuro da marca da mochila que você carregou para eles, do modelo do celular ou do valor do condomínio onde moravam. O que vai ficar guardado para sempre na memória afetiva deles com um tesouro sagrado vai ser a sua presença real, física e emocional na mesa de jantar. O seu olho atento
sem a distração do celular, a sua risada alta nas brincadeiras de domingo e o seu apoio incondicional nos momentos em que eles tiveram medo no mundo. No balanço final dessa nossa jornada existencial, o dinheiro compra o caminho, sim, e nós devemos ser gratos por isso. Ele compra o assalto bom e liso para você conseguir avançar mais rápido, com menos solavancos, compra o combustível de qualidade para o motor não te deixar na mão no meio do nada, compra o mapa, compra o GPS moderno para você não se perder nas encruzilhadas perigosas da sobrevivência, mas a caminhada em si, como eu já falei, a escolha das companhias que vão se sentar ao seu lado na viagem, a sensibilidade artística de parar o veículo no acostamento para olhar a paisagem bonita, o canto livre que você solta no meio do trajeto com o vidro aberto, sentindo o vento no rosto, isso nenhuma moeda no mundo, nenhuma moeda vai te vender. Ninguém comercializa essa magia. Isso é você quem constrói através das suas decisões diárias, dos seus valores éticos e da sua capacidade de amar e ser amado. Portanto, eu te convido a fazer uma pausa agora para este vídeo por um segundo. Respira fundo, coloca a mão no coração e faz uma pergunta sincera para si mesmo. O que é que eu estou comprando hoje com o meu tempo e com o meu suor que realmente está me levando para o lugar onde eu quero estar como um ser humano? Certifique-se de que a sua resposta não seja apenas aquilo que os outros aplaudem nas redes sociais, mas sim aquilo que faz o seu olho brilhar e te dá uma vontade genuína e bonita de acordar vivo na manhã seguinte.